Pessoal, 6 pessoas seguem internadas depois daquela explosão no supermercado de Santana do Livramento. Aí são as imagens lá do local, do momento daquele estouro, aquela onda de calor que se propagou. Os bombeiros estavam trabalhando nesse momento e tem bombeiro ferido. Dos 6 internados, 5 são bombeiros. 2 estão em estado grave. E a Vitória Matos vai trazer mais informações para a gente atualizar as condições de saúde desses bombeiros e falar o que nós podemos esperar da recuperação deles daqui para frente. Vitória, boa tarde, feliz 2026. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Feliz 2026, mas nessa época do ano, né, falando agora sobre esse caso que aconteceu, né, lá em Santana do Livramento, esse incêndio que depois provocou uma explosão, deixando diversas pessoas feridas, incluindo, então, bombeiros. A gente traz o caso de um deles que foi transferido aqui para o Hospital Cristo Redentor em relação, em decorrência de graves fraturas e outras relações que ele teve durante esse incêndio e depois essa explosão. Falando um pouquinho agora sobre a época, né, janeiro, principalmente o verão, grande parte da população acaba utilizando fogos de artifício, né, muito por conta da virada do ano, e isso aumenta o índice de queimados. E a gente vai conversar sobre isso agora com o Eduardo Turra, doutor Eduardo Turra, médico intensivista aqui do Hospital Cristo Redentor. Doutor, em relação a esse bombeiro, a gente pode falar como é que ele está, o estado de saúde dele? O estado de saúde dele é grave, tá? E é isso que a gente pode falar, assim, por restrição de informações maiores, assim. Mas ele foi transferido, então, de Santana do Livramento, né? Teve todo um movimento do Grupo Hospitalar Conceição para conseguir trazer ele para um centro especializado, né, em trauma aqui no Cristo Redentor. Então, e hoje ele está em estado grave, mas recebendo todo o suporte necessário na nossa UTI. Perfeito. Em relação, né, à questão de divulgação de dados, é por isso, né, é bem restritas as informações, mas ele está em estado grave e está agora num centro especializado para tratar, então, os traumas, o que aconteceu com ele. A gente, em relação agora a queimados, a queimaduras, que a gente sabe que aumenta nessa época do ano, né? Eu queria saber do senhor a situação que se encontra, principalmente o Hospital Cristo Redentor, uma das referências aqui no estado. Bom, a queimadura é um problema de saúde pública, né? Nos últimos 10 anos aumentou em 60% o número de internações por queimaduras no Brasil. Isso são dados do DataSUS, tá? E o número de mortes por queimaduras triplicou de 2015 para cá, né? Então aumentou 3 vezes, né? A gente, a título de exemplo, nos últimos 3 anos, no mês de janeiro, nós tivemos o mesmo número de queimados, assim, quase o mesmo número de queimados simultâneos na UTI do Cristo Redentor que a gente teve na época da tragédia da Boate Kiss. Então, a gente está vivendo um fenômeno grave, um desafio de saúde pública que Qual a explicação para isso, Vitória? Esses pacientes queimados. É algo que vem acontecendo cada vez mais frequente. No inverno, a gente tem ali o fenômeno das lareiras ecológicas, com muitos pacientes se queimando por uso de lareira ecológica. E no verão, então, os incêndios, instalações elétricas inadequadas e queimaduras que vem acontecendo também com fogos de artifício, entre outras coisas, né? Então, é um desafio muito grande, algo que custa muito dinheiro para o SUS, né, e para a população brasileira, e é algo que vai ter que ser abordado muito em breve, aí, com medidas muito, muito grandes, assim. Esse aumento, principalmente no verão, nesses primeiros meses aí, janeiro, fevereiro, é muito por conta dos fogos de artifício no verão, doutor? Fogos de artifício nessa época de grandes festas, mas a gente vê um fenômeno de muitos incêndios acontecendo também, né? Nesse último mês tiveram diversos incêndios aqui em Porto Alegre, né? E esse fenômeno se reverbera em todo o estado, assim, né? Então acontecem mais incêndios mesmo nesse período, assim. E Samuel, a gente até estava conversando antes de entrar ao vivo, o doutor aqui estava nos explicando que, na verdade, o dia de conscientização, né, que se fala dos queimados, não é no verão, onde tem o maior fluxo, é no inverno, né, doutor? É no inverno pelo tradicional uso de lareiras, né, e de fato, as lareiras ecológicas aumentaram muito a incidência de queimados ali no período ali de junho, julho, né? Mas um fenômeno que a gente notou dos últimos 3, 4 anos, assim, que realmente em janeiro tem sido
um mês muito, muito, muito difícil de o sistema de saúde conseguir suprir a demanda que tem de pacientes queimados, né? Nós temos pouquíssimas instituições que atendem queimados hoje. Pelo SUS, é o Hospital Cristo Redentor e o HPS de Porto Alegre, né? Então, são pacientes que têm elevado custo para o sistema. Os curativos deles são muito caros, eles passam por diversas cirurgias, permanecem muito longo tempo em UTI, né? Então, a título de exemplo, um paciente queimado, ele costuma ficar na UTI, em ventilação mecânica, entubado, 1 dia para cada % do corpo queimado. Então, se o paciente tem 40%, 50% do corpo queimado, se espera que ele tenha quase 2 meses de internação em uma UTI até fazer sua recuperação, né? E é uma doença que traz uma mortalidade muito alta também, assim. Então, é um fenômeno um desafio muito grande que a gente vai ter para lidar aí na próxima década. E demanda muita atenção da equipe, né? Porque é um paciente que está internado, muitas vezes estado grave, e precisa estar frequentemente, né? Precisa então, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, quase que 100% do tempo. Precisa de uma equipe muito especializada em medicina intensiva, em curativos, em suporte, então bloco cirúrgico, cirurgia plástica, enxertos, né, membranas. Hoje se usa membrana amniótica, por exemplo, né, enxerto de pele, curativos. Os curativos são realmente muito caros para tratar esse tipo de paciente, assim. E, doutor, são situações, claro que às vezes acontecem acidentes, mas são situações que podem ser remediadas, né? Podem ser evitadas, que é o caso dos fogos de artifício, o caso da lareira. Alguns cuidados, por exemplo, se o pessoal de casa acabou se queimando com fogo de artifício, quais são os primeiros cuidados que precisa ter com aquela parte que foi queimada? O primeiro cuidado é remover a fonte queimadora do local, né? Então, se tu tem uma roupa que está pegando fogo e tudo, ou tu está exposto ao fogo, à fumaça, tu tem que sair desse lugar, tirar essa roupa que está pegando fogo, que está quente, né? O segundo passo, então, é colocar o local queimado em água corrente, né, e deixar ele exposto à água por um período longo, ali, pelo menos 20 minutos, para evitar que a lesão térmica na pele se aprofunde. Porque uma coisa é a queimadura inicial e outra coisa é o que ela vai ficando ao longo das próximas horas, ela se aprofunda, né? Então, é importante evitar isso colocando o local acometido em água corrente, né? Não se deve se passar produtos assim caseiros, pasta de dente, café, essas coisas não ajudam, só atrapalham, não devem ser colocados nessas queimaduras, né? E na ocasião de queimaduras que acometam assim superfície corporal maior do que 10% ou em locais muito importantes, assim como mãos, pés, face, pescoço, né? Ou em crianças, é muito, muito, muito importante que essa pessoa busque atendimento num local que tenha condições de atender queimados, tá? Para poder receber um cuidado adequado. E, doutor, falando agora, a questão de 10% seria, por exemplo, mais que um braço, mais que uma parte? Pensa em 10% seria aproximadamente um braço, por exemplo, uma face anterior de um braço, assim, né? Mas considerando que a área seja grande para a população leiga, assim, já deve considerar como uma superfície corporal mais elevada para procurar atendimento. Pode falar, Samuel. A gente queima, né? Perde a pele, tu abre uma porta ali para algumas infecções. Isso também é importante, né? Esse fato também é o que faz com que a pessoa fique tanto tempo internada? Uhum. Doutor, só uma pergunta no estúdio. Quando a gente queima, né, fica aberta aquela superfície à proliferação de doenças ou até mesmo de infecções. Isso também corrobora para que essas pessoas permaneçam mais tempo internadas? Sim. A pele é um local muito colonizado por bactérias, né? E ela é um órgão imune extremamente importante, né? Então, o paciente grande queimado, quando ele perde 40%, 50% de sua superfície corporal em pele, na verdade ele perde 40%, 50% de imunidade nisso, né? Então,
ele é uma porta de entrada para bactérias, né? A ferida fica colonizada, ela forma necrose eventualmente e a pele que vai não consegue cicatrizar nesse local onde vai crescendo micro-organismos, né? Então, por isso que os pacientes queimados precisam fazer desbridamentos, que é como se fosse uma raspagem desses tecidos que estão mortos, que estão sem função vital mais, né? Para que se possa crescer ali pele saudável, né? E muito frequentemente a gente tem que cobrir esses locais, essas feridas com curativos especializados, né? Curativo de prata, por exemplo, né? Ou com membranas, né? Membrana amniótica, transplante de pele, se pode fazer também do próprio paciente, né? Se retira de uma área e coloca em outra, né? Então, são todas algumas medidas que a gente faz para tentar cobrir essas áreas e evitar de ter infecção secundária, né? Mas a infecção secundária é algo muito frequente e que traz junto uma letalidade muito alta para esses pacientes. Tem mais ou menos a porcentagem, claro, não necessariamente a mortalidade vem dessa bactéria ou dessa questão que adquiriu enquanto estava internado ou enquanto, né, estava em casa, é queimado, mas não chega a ser maior que a própria queimadura, por exemplo? A infecção ocorre na queimadura, de forma geral, é no local da queimadura, assim, né? Mas, eventualmente, pode ocorrer nas áreas onde ela se dissemina por outros locais do corpo, né? O paciente faz sepse, né? Que é infecção generalizada na UTI, muito frequentemente por isso, né? Então, nas áreas doadoras de pele também pode acontecer infecção, né? Onde se retira a pele de uma coxa para enxertar na outra, essa área também pode infectar. Ele é um paciente muito colonizado por bactérias por não ter essa pele saudável, né? Além disso, o consumo de massa muscular desses pacientes, a nutrição deles é extremamente assim, importante. Assim, eles perdem muita massa muscular e a gente pensa a nutrição deles desde o primeiro momento em que eles internam no hospital, porque eles costumam sair muito, muito emagrecidos quando é um fenômeno muito crítico, muito grave, assim, né? Saem realmente muito depletados, assim, é uma longa, longa recuperação para os sobreviventes. Doutor, para a gente finalizar, o que hipótese alguma a pessoa deve fazer numa queimadura ou quando se tem uma região maior, assim, queimada no corpo? Não deve colocar produtos caseiros, tá? Jamais. Colocar café, babosa, pasta de dente, essas coisas não deve colocar. Realmente procurar atendimento se tiver aqueles critérios que eu comentei, então, né? Dos locais específicos e da superfície corporal maior, porque o atendimento vai impactar logo ali adiante, né? Pode falar, Samuel. Rapidinho só, né? Quando a pessoa está num local que tem fogo, ela inala a fumaça. Aquela fumaça quente, ela também queima internamente os órgãos da gente? O Samuel pergunta no estúdio, quando uma pessoa está em um local, né, em algum incêndio, por exemplo, ela inala aquela fumaça, né? Essa fumaça pode queimar internamente algum órgão, essa fumaça quente, por exemplo? Perfeito. Esse é um fenômeno, né? Queimadura de via respiratória é algo que acontece muito. Nós recebemos bastante os pacientes aqui na nossa UTI com isso. Nesse momento, a gente tem pelo menos 2 ou 3 pacientes com queimadura de via respiratória internados na nossa UTI, né? Essa queimadura ela não é visível, né, ao corpo, né, externo, mas ela traz um dano muito grave. A mucosa, tem 2 tipos basicamente de queimadura. Um é por combustão, quando há explosão, a queimadura, e então incha áreas aqui da respiração de forma que o ar não consiga passar aqui pela traqueia na fase inicial, né? Então a pessoa precisa ser entubada logo no início, às vezes, eventualmente inclusive fazer algum procedimento alternativo cirúrgico para garantir a via respiratória dele. E o outro fenômeno que tem é de inalação, né, de fumaça ou de calor. Então, a traqueia, ela, quando é exposta a uma questão térmica muito intensa, ela vai se descamando e formando plugs na respiração. Então, a pessoa tem áreas do pulmão que vão se fechando ao longo dos dias sequenciais e a gente precisa fazer procedimentos como fibrobroncoscopia nesse paciente, entrar com um aparelho lá no pulmão do paciente e lavar o pulmão dele por dentro e vai tirando às vezes fuligem, cinzas, plástico derretido que consolida ali dentro do pulmão. Então são coisas que a gente costuma ver bastante assim trabalho, dentro da nossa unidade assim de queimaduras de via respiratória que acontecem, né? Inalação de fumaça e produtos químicos, né?
e também o fenômeno da combustão mesmo na traqueia. Assim. Ou seja, doutor, dá muito trabalho cuidar de pacientes queimados e muitos dos casos podem ser remediados, né? Nesse caso, a gente vai trazendo mais informações ao longo, né, do mês de janeiro em relação ao bombeiro que segue internado aqui no Hospital Cristo Redentor, mas também, né, Samuel, fica o alerta para o pessoal de casa, principalmente agora no verão, se for soltar algum fogo de artifício ou lidar com alguma outra situação, que tome muito cuidado e que respeite, né, essas orientações médicas de não passar nenhum remédio caseiro. Às vezes a mãe, a avó tem algum remédio caseiro. Não, isso aí funciona, uma babosa funciona. Mas, na verdade, né, indicações médicas dizem que isso não funciona e só pode atrapalhar, então, a recuperação, que poderia ser o mais rápida possível, né? E acaba, então, tardando por conta desses medicamentos e desses remédios caseiros. Aí fica a dica. O doutor trouxe algumas dicas muito importantes para a gente, né? Se eventualmente passar por uma situação como essa, já sabe o que fazer a partir de agora, né? Com relação a fogos de artifício, a melhor dica é, pelo amor de Deus, gente, não solte, né? Não tem condições, não vai trazer benefício nenhum para ninguém. Obrigado, Vitória, obrigado ao doutor também. Uma torcida demais aqui pelos bombeiros, mas muito mesmo de coração para que eles se recuperem e voltem logo para casa, né? Estavam lá para salvar vidas, foram fazer isso, salvar vidas, salvar o patrimônio, mas principalmente salvar vidas, né? E acabaram passando por essa situação bem difícil. Estamos torcendo demais para que eles se recuperem.